BR-163. Em 30 anos, rodovia deve receber 5 bilhões de reais em investimentos. Vocês podem ver que a rodovia hoje está toda roçada, tem 4 metros ali de faixa que não tem mais mato. E ainda uma entrevista ao vivo com o candidato ao governo de Mato Grosso, José Marcondes Neto, o Muvuca do PHS. Veja esses e outros destaques no RDTV desta segunda-feira, dia 22 de setembro, que já está no ar. Olá, tudo bem? A BR-163 é considerada uma das principais vias de escoamento da produção e desde junho deste ano, a duplicação e a manutenção desta via está sob a responsabilidade da Rota do Oeste, empresa da Odebrecht Transporte. Para melhor prestar esse serviço, a empresa deve cobrar pedágios em vários trechos. Confira o que está previsto para essa estrada. Em Mato Grosso, a BR-163 conta com um trecho de 851 quilômetros. Em junho deste ano, a construtora Odebrecht assumiu a rodovia após vencer o leilão realizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, dentro do Plano de Investimento em Logística, em novembro do ano passado. A concessão será de 30 anos e a companhia terá que fazer melhorias na estrada, além de dar manutenção. As obras da BR-163 foram divididas em etapas. A primeira delas foi a duplicação de cerca de 20 quilômetros do perímetro urbano em Rondonópolis, paralelamente à restauração do contorno em Cuiabá. Segundo o diretor-geral da empresa, Paulo Lins, a estrada estava em péssimo estado e ele ainda afirmou que as transformações só serão percebidas nos próximos anos. Mas ele destaca que algumas benfeitorias já são visíveis aos motoristas que trafegam na rodovia. Do ponto de vista de sinalização e limpeza, também a rodovia já teve avanços tangíveis. Vocês podem ver que a rodovia hoje está toda roçada, tem 4 metros ali de faixa que não tem mais mato, né, com bueiros limpos, placas agora limpas, e agora a gente começa a implantar sinalização horizontal e vertical. Além da duplicação e da manutenção de um trecho de 453 quilômetros, cabe ao Odebrecht serviços operacionais, como oferta de guinchos e ambulâncias. Os outros, em torno de 400 quilômetros, permanecem sob a responsabilidade do DENIT, que deve fazer as obras de duplicação também no prazo de 5 anos e fazer a manutenção e recuperação do pavimento. Depois, entregando esses trechos ao concessionário, que vai avaliar, né, se esses trechos atendem aos parâmetros de desempenho e às exigências do contrato de concessão para que eles possam ser recebidos depois. Não atendendo, haverá aí toda uma atividade de readequação desses trechos para que eles passem a atender. Em 30 anos serão investidos 5 bilhões de reais, sendo 2 bilhões e 800 milhões de reais somente nos 5 primeiros anos. Paulo Lins falou sobre um assunto que costuma incomodar os motoristas, os pedágios. O pedágio será no valor de R$ 2,63 por eixo, né? Esse valor tem a data base de maio de 2012, vai ser atualizado até a data de início da cobrança de pedágio pelo IPCA. Serão 9 praças de pedágio distribuídas ao longo do trecho, fora de zonas urbanas, mais ou menos equidistantes em 100 quilômetros. E a Secopa e a empresa responsável pela realização das obras da trincheira Santa Rosa tem 2 meses para corrigir problemas na via, como fissuras, lixiviações, rachaduras e drenagem. Um termo de ajustamento de conduta foi firmado com o Ministério Público Estadual, com o compromisso de efetuar o pagamento de honorários aos peritos indicados pelo próprio MP, que a partir de agora farão a análise e o acompanhamento da execução das obras. Conforme o promotor de justiça Gerson Barbosa, além das questões relacionadas à segurança, também foram estabelecidas medidas para a correção de danos urbanísticos. Segundo o promotor, durante as investigações foi constatado que o programa de estabilidade de encostas não foi executado nessa trincheira. Mais informações na reportagem de Camila Cervantes, no portal do Grupo RD News. E você sabe qual é o perfil dos candidatos que disputam o pleito deste ano? Os detalhes na reportagem.
Mato Grosso, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, conta com 410 candidatos neste pleito. São 292 candidatos a deputado estadual, 96 a deputado federal e 4 ao Senado, mesmo número de primeiro e segundo suplentes. Já o governo e vice são 5 para cada cargo. Desse total, são 285 homens e 125 mulheres. A maioria está na faixa dos 40 a 49 anos e é formado por empresários, seguidos de comerciantes e advogados. Já em relação à escolaridade, completos, 177 têm ensino superior, 124 têm o ensino médio e outros 34 têm o ensino fundamental. Segundo o TSE, apenas 2 candidatos alegaram apenas saber ler e escrever. E você sabe quais foram os partidos que mais lançaram candidatos para as eleições deste ano? Confira agora. Dos 410 candidatos registrados no Tribunal Superior Eleitoral para disputar o pleito em Mato Grosso, 49 são do PSD, outros 28 do PTB e 27 do PSD. Já o PTB tem 4, PSDC, PPS e PRB ficaram na lanterna com 3 candidatos cada um. Do total, 374 candidatos tiveram as candidaturas deferidas, 44 pediram renúncia, 30 foram indeferidas, outras 24 foram indeferidas com recurso e 11 foram deferidas com recurso. Um registro foi cancelado e a substituição pendente de julgamento pela Justiça Eleitoral Mato-Grossense, que é da candidata ao governo Janete Riva, do PSD. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo para esta segunda-feira, dia 22 de setembro. Pedro Táxi, do PDT, está em Cáceres, onde realiza carreata, caminhada no centro da cidade e se reúne com professores e servidores da Unemate. À tarde, em Cuiabá, participa do Fórum sobre o Sistema Penitenciário e reunião com jovens e apoiadores de um candidato a deputado estadual. Cláudio Cabral, do PT, grava programa eleitoral, apresenta programa de governo para o sistema penitenciário, visita a Igreja Mundial, participa de congresso e rodas da cidadania e encerra a agenda se reunindo com representantes comerciais. Janete Riva, do PSD, não forneceu a agenda. O Vuca, do PHS, pela manhã participa do RDTV, à tarde estará em audiências no Fórum e encerra a agenda de hoje no Congresso do Sindicato dos Servidores Públicos Federais. José Roberto, do PSOL, pela manhã concede entrevista, à tarde participa de audiência pública no Tribunal de Justiça e à noite grava programa eleitoral. E a candidata ao governo Janete Riva, do PSD, prestou esclarecimentos na manhã deste domingo, dia 21 de setembro, sobre o sequestro do avião de campanha, ocorrido no sábado, dia 20, em Pontes e Lacerda, enquanto a social-democrata cumpria a agenda eleitoral. Segundo Janete, até o momento não há notícias sobre o paradeiro da aeronave, nem dos tripulantes, sendo eles o piloto Evandro Abreu e o copiloto Rodrigo Agnelli. Janete disse ainda que o GEFRON, o TRE e as polícias federal e civil foram acionados e estão trabalhando no caso. As únicas informações até agora são de que uma pessoa que estava no avião da imprensa viu 2 caminhonetes, uma preta e outra prata, encostando na aeronave sequestrada. Outra pista fornecida à polícia é que na hora em que o avião da imprensa chegou em Vila Bela da Santíssima Trindade, o piloto desta aeronave ouviu o som do avião sequestrado, confirmando a tese de que a aeronave foi levada para a Bolívia. Mais informações em reportagens no portal do grupo RD News. E você não saia daí porque na volta temos a retomada da rodada de entrevistas com os candidatos ao governo de Mato Grosso. Hoje quem estará em nosso estúdio é José Marcondes Neto, do PHS, o Muvuca. Convido você a participar desse bate-papo enviando o seu questionamento ao nosso convidado no chat do RDTV, no endereço tv.rdnews.com.br. Mas antes, uma breve previsão do tempo. Em Cuiabá, o dia deve permanecer parcialmente nublado. Faz 26 graus na capital. São 8 horas e 41 minutos. Vejo você em instantes no portal do Grupo RD News e também na TV Mato Grosso, no canal 27. A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. É benefício para a nossa saúde.
é qualidade de vida. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. A gente pode observar que agora eles estão caprichando, não é mais uma casquinha de ovo. Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapeamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Alphaville Buffet, sua primeira escolha. Diferente de um jogo, no trânsito você só tem uma vida. Por isso a Prefeitura de Cuiabá está instalando radares, lombadas eletrônicas, detectores de avanço nos semáforos e câmeras de monitoramento nas principais vias da cidade. Tudo para evitar acidentes e, claro, somar pontos para a vida. Faça sua parte. Prefeitura de Cuiabá, na Semana Nacional de Trânsito, junto com o cidadão. Você sabe onde seu filho pode brincar. Ele não. Evite os acidentes domésticos. Uma campanha Unimed Cuiabá. A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. Eu já moro aqui há 20 anos e nunca foi feito um trabalho desse aqui. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. E é um asfalto muito bom, não é aquela casquinha de ovo que nem se diz, não. Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapeamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RD News, RD TV e blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine. Bom trabalho, amor. Igualmente, querida. Boa aula, filho. Obrigado, mãe. E juízo vocês dois. Nada de ficar esquentando a cabeça por aí causando queimadas. Queimadas urbanas pioram a qualidade do ar e aumentam a incidência de doenças respiratórias. Conscientização começa em casa. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. De volta com o RDTV e ao lado do candidato ao governo de Mato Grosso, José Marcondes, neto do PHS Muvuca, retomando a rodada de entrevistas com os postulantes ao comando do Palácio Paiaguás. A previsão é que esse bate-papo tenha cerca de 20 minutos, com uma tolerância de 30 segundos para as considerações finais do candidato. Lembrando que você pode participar desse bate-papo enviando seu questionamento ao nosso convidado no chat do RDTV, no endereço tv.rdnews.com.br. Enquanto eu aguardo a sua participação, vou conversando com o nosso convidado. Bom dia, candidato, e obrigada mais uma vez pela presença no RDTV. Bom dia, Thalita, bom dia aos telespectadores, àqueles que acessam o RD News, esse grupo de comunicação, e a oportunidade que está nos dando de estar falando sobre aquilo que nós pensamos em relação ao futuro do nosso estado. Candidato, antes de começar com as perguntas do internauta, vamos à pergunta das ruas com Maurílio João. Para o Muvuca agilizar mais a parte da saúde, a parte da educação, você prometendo, você não vai fazer isso aí mesmo. Cumprimento das promessas de campanha, candidato. É possível fazer tudo o que o senhor tem prometido? É possível, sim. E eu tenho até uma proposta diferenciada para a população, que é a ideia do recall, é a ideia do referendo. Se em 2 anos, eu, o José Marcondes, o Muvuca, número 31, não corresponder com a expectativa da população, ou seja, as propostas, os compromissos que eu fizer aqui, estou fazendo aqui, nesta TV, sob testemunho de Deus, em outras emissoras, em outros jornais, na campanha, no horário eleitoral.
se não forem cumpridas, nós vamos passar por um referendo. Custo baixo, para avaliar se realmente o Muvuca, embora pese este apelido, se realmente é coisa séria. E é coisa séria. Tanto é que eu estou propondo este referendo, para que daqui 2 anos, se eu não corresponder com as expectativas e com as promessas de campanha, no que tange o que o cidadão perguntou, saúde, educação, que é igual para todo mundo. Porque a gente vê que muita gente promete, faz programa de governo, faz promessas, mas há uma diferença entre o dia antecedente da eleição e o dia posterior dessa eleição. Se em 2 anos eu não cumprir com aquilo que eu estou afirmando, celebrando de compromisso com a sagrada gente de Mato Grosso, vocês vão dizer nas urnas, vocês vão dizer através do referendo se eu devo continuar ou não. Esta é uma proposta, aliás, inédita que eu estou fazendo. Candidato, temos outra pergunta da rua do Elson Barbosa. A visão deles sobre casamento gay. Eu quero saber a postura deles. Elson Barbosa pergunta a opinião do senhor sobre o casamento gay. Essa aí é um tema que deve ser debatido no Congresso, no Senado. Eu tenho a alma libertária. Eu sou uma pessoa que, embora religioso, né, eu devo respeitar a todos. A diversidade sexual, eu devo respeitar todos aqueles que tenham outras opções, né? Inclusive, existem movimentos aí reivindicatórios para adquirir mais espaço, enfim. Eu acho que todo mundo é ser humano, todo mundo tem direito de ser feliz da maneira que quiser. Então, sobre casamento gay, sobre outros temas aí, aborto, legalização da droga. Agora, em relação à legalização da droga, eu sou pontual, eu sou contra. Só é a favor quem não conhece a lágrima de uma mãe. Uma mãe de 40, 50, 60 anos de idade, tendo que ir lá na polícia visitar seu filho em função das drogas, recebendo visita íntima. Vocês não conhecem essa dor. Quem defende isso é porque não conhece a lágrima de uma mãe. Candidato Manuel pergunta por meio do chat como podemos acreditar na candidatura do senhor se o jornalista Enoque Cavalcante o acusa de pedir um carro para o deputado José Riva. Manuel pergunta. Essa aí é uma falácia. Uma eleição não é par de cemitério. Existe informação, existe contra-informação, né? Existe uma série de outras coisas. Eu não pedi nada para ninguém, eu estou fazendo campanha com o meu próprio carro, eu estou pregando a minha própria placa. Quem quiser conferir, pode ir. Eu tenho um escritório lá na rua do Detran, eu tenho a minha casa, vocês vão ver que não tem carro de ninguém, é o meu próprio carro, é o meu próprio esforço, minha própria sola de sapato, enfim, uma campanha modesta. Não gastei nem 10 mil reais nesta campanha. E quero provar, quero mostrar que a expressão eleitoral que eu eventualmente venha a ter é a eleição, é o voto consciente daqueles que acreditam na humildade em detrimento da arrogância. Na verdade, em detrimento da mentira. E isso que ele disse é uma mentira. Ângelo Oliveira pergunta por meio do chat, gostaria que o senhor comentasse a lei proposta pelo senador Pedro Tax, que torna a corrupção crime hediondo. Lei que coloca na cadeia delitos de corrupção, ativa e passiva, peculato, entre outros delitos. É interessante que você pergunte em relação à proposta de um outro candidato, porque causa até um efeito de propaganda para ele. Mas é importante também eu dizer que o reverso da corrupção é o corruptor. Então não bastava, Pedro Tax, você colocar a corrupção como crime hediondo. Você tinha que colocar também crime hediondo o corruptor. E a gente está vendo nessa campanha aqui que os corruptores estão jorrando dinheiro na campanha sua, na campanha de muitos candidatos. Não só sua, me desculpe se eu estiver fazendo algum juízo de valor, mas na campanha de muitos barões, muitos candidatos pelo Brasil e muitos veículos de comunicação que defendem a moralidade a serviço da imoralidade. Então, o reverso desta proposta do senhor são os corruptores que financiam para mandar depois no governo. São eles que vão sentar na cadeira. São os financiadores que vão mandar na cadeira. São eles que vão mandar no Estado. Não é
Não é só aqueles que recebem dinheiro, não. Porque eles são refém desses grandes patrocinadores das eleições. Candidato, o Ademir comentou no blog, quando a gente posta a notícia aqui, o candidato vem ao nosso programa, ele cita a questão dos candidatos laranjas. Ele faz o seguinte: por que o senhor não deixa os ataques pessoais de lado, ligados ao Pedro Táxi, e trabalha mais com propostas e as necessidades do Estado? Ademir comentou por meio do blog. Eu acho interessante porque teve um candidato que veio aqui, Thalita, o José Roberto. Eu assisti a pergunta inteira dele, né? A entrevista inteira dele. Aí você, no final, perguntou para ele o que você acha de candidatos laranja, ou né? que são usados ele nem respondeu direito, falou, não, eu acho que... E aí a manchete foi, Zé Roberto critica nanicos laranja. Então, gente, em relação a essa questão de laranja, existe também Comitê da Maldade. O Comitê da Maldade serve para espalhar essas mentiras, esses boatos. Eu acredito que um partido se afirma na sua identidade, na sua personalidade, quando ele disputa uma eleição majoritária. Eu tenho levantado grandes temas nessa eleição. O resgate social de 160 mil pessoas que estão abaixo da linha da miséria, a recuperação dos dependentes químicos, acabar com essa farra do agronegócio que não paga imposto enquanto nós, cidadãos, estamos pagando. Agora, vamos falar sobre laranja? Quem é o laranja nessa história? Para mim, o maior laranja dessa história, você me perdoe, você perguntou sobre o Pedro Táxi, eu vou ter que responder sobre ele. O maior laranja da história política do Estado, da face da terra, é o Pedro Táxi. Laranja de quem? Laranja do agronegócio, do Era Imagem, do Piveta, porque são eles que vão mandar, caso ele ganhe, eles que vão mandar no Estado. Então, isso é ser laranja. Laranja é usar a esposa para receber dinheiro de agiota, né? Que não abre, não tem coragem de abrir o sigilo bancário fiscal para poder mostrar que não deve nada. Eu abro, o meu, da minha família, até a 5ª geração. Agora, e esses laranjas do agronegócio? E esses laranjas que, com o discurso de moralidade, vai fazer a maior imoralidade, porque vai entregar a logística do Estado e vai entregar a máquina administrativa do Estado para quem cometeu rombo na Cooperlucas, para quem é condenado por trabalho escravo. O Era Imagem é condenado por trabalho escravo. Então, laranja, nesse aspecto, é quem recebe 10 milhões de reais de financiamento. Eu estou usando dinheiro do meu próprio bolso. Sou laranja do povo. Agora, tem outros que são bagaço da laranja. Candidato, Cuiabano pergunta por meio do blog, ele pergunta por que o senhor só ataca o Pedro Táxi. Eu aproveito a pergunta do Cuiabano por meio do blog, por que o senhor não tece críticas, por exemplo, ao Lúdio Cabral, por ser continuidade do governo Silval, que é tão criticado por várias autoridades, e também ao José Riva, por ter sido indeferido o pedido dele de candidatura. Vamos parar de falar de Pedro Táxi, porque o estado, os dramas da população são muito grandes perto de picuinhas pessoais. A questão da nossa intriga que nós tivemos é uma coisa do passado, nós estamos no processo eleitoral. Vamos criticar então o Lúdio Cabral. O Lúdio Cabral representa o poder instalado. É o poder instalado que está aí. Então ele é continuidade. Sim, é uma crítica que eu faço. Embora o jornalista só sabe perguntar para mim sobre Pedro Táxi. O Riva está 20 anos no poder, agora quer propor que vai resolver tudo. Por que não fez quando estava lá? Então, a minha crítica não é só contra o candidato Táxi, Pedro de Táxi. É contra todos os outros. Candidato, a gente faz esse tipo de pergunta porque a gente percebe que no horário eleitoral e na propaganda eleitoral gratuita, o senhor tem usado o espaço para atacar especialmente o Pedro Táxi, não criando somente notícias via imprensa. Por isso, reforço a pergunta. Quando somos nós que fazemos a exploração, quando nós exploramos as contradições, é ataque, né? Aí quando é ele que faz contra a gente ou contra outros, aí é só crítica, né? Cara crítico, ferrenho e tal, né? Então, assim, gente, eu acho que 2 pesos, 2 medidas. Eu vou fazer uma pergunta para você, e para os nossos telespectadores também, lógico, claro. Numa escala de 0 a 10, quanto você acha que eu, um mero jornalista, simples jornalista, que não tem 10 mil reais para gastar na campanha, tem de influência na justiça eleitoral, que inclusive
foi tirado o meu horário eleitoral. Na escala de 0 a 10, quanto você acha que eu tenho de influência? E a mesma pergunta, quantos vocês acham que o Pedro Táxi, numa escala de 0 a 10, tem de uma influência nessa mesma justiça? Não estou acusando ninguém, estou fazendo só uma pergunta. É um recurso retórico que... Estou fazendo sofisma. Como jornalista, mas eu volto a perguntar para o senhor em relação à propaganda eleitoral gratuita. Por que usá-la para atacar mais o Táxi do que os outros candidatos? Você assistiu? Tem, todas as segundas, quartas e sextas. No YouTube tem todas elas lá, tem 5 programas eleitorais. Eu estava fazendo uma campanha tão bonita, mostrando minhas propostas, quem eu sou, de onde eu vim. De repente vem a coligação dele numa manobra jurídica sorrateira, perversa, maldosa, para me tirar do jogo, querendo me tirar das eleições, né? Então, e aí o juiz, inclusive o doutor Pampado, eu fui lá pessoalmente, além de conversar com ele, eu protocolei um pedido, falei, não, doutor, o senhor foi induzido a erro. E ele voltou atrás. Por quê? Porque a turma do táxi estava querendo me tirar das eleições, né? Então, depois disso aí, eu falei, eu devo uma resposta para a sociedade. Por que que ele me persegue tanto? Por que que ele quis me tirar do jogo? Por que que, desde sempre, ele fica com medo de me enfrentar no debate? Então, por que... E aí, me deu o direito de eu fazer um programa justamente para responder. Foi só um, não são todos não, só um, né? Vai ter outro sim, por quê? Em resposta ao direito de resposta que ele teve, eu vou fazer isso novamente, mas eu pretendo fazer o meu horário eleitoral, um programa que curto, mas um programa conceitual que mostre minhas propostas, quem eu sou e o que eu pretendo para o Estado. Na última decisão da Justiça Eleitoral, a doutora Ana Cristina caracterizou a propaganda do senhor como uma propaganda frívola, ou seja, desnecessária em relação aos ataques. O senhor em algum momento citou a questão da Ararate, falou que o Pedro Táxi mentia e citou até questão de pedofilia. Isso seria em relação a ele? Seria em relação a outros candidatos? Por que que o senhor tomou esse assunto para a sua propaganda eleitoral? Olha, a pedofilia é um dos crimes mais nojentos que existe na sociedade. É pior até do que aquilo que se chama de crime organizado. No gabinete do senador Aloysio Nunes foi encontrado um dos maiores pedófilos do Brasil, um cara muito influente. Magno Malta dizia, a pedofilia é desdentada, mas usa dente de porcelana. A pedofilia tem mandato. E quando ele disse tem mandato, ela se referia às pessoas lá no Senado que estavam entrando naquela rede de pedofilia com crianças de 2 anos. Mas a Fernanda... Com crianças, entendeu? Então, assim, eu quero deixar bem claro, eu não acusei ninguém de pedofilia. Eu falei que eu luto contra a pedofilia, quem quiser assistir o programa lá que vai ver. Eu luto contra a pedofilia e existe muito pedófilo apertando a mão de criancinha. Se alguém vestiu a carapuça, é porque deve ter servido. A Fernanda perguntou por meio do chat se isso é uma afirmação eleitoreira ou se há um fundo de verdade. Olha, se houver todo o material que eu estou recebendo, porque tem muita gente que na época eleitoral tem vontade de falar, de expressar, né, e de mostrar aquilo que eles têm. Então eu tenho recebido muito material sim. Mas eu vou fazer uma avaliação criteriosa, jornalista que eu sou, criteriosa, para ver se esse material, essas gravações, esses vídeos, se eles têm fundamento, se são reais, se não tem montagem, se não tem nada. E se eu perceber, se eu entender que aquilo lá é real, é fato, eu vou levar às autoridades policiais, Candidato. Que é o que o cidadão deve fazer. Vou levar às autoridades competentes. Isso não é eleição, isso é uma luta contra a pedofilia. Candidato Manuel pergunta por meio do chat por que o senhor nunca citou o Riva, segundo ele dá a impressão que até o protege. Acabei de falar sobre o Riva, né? Acabei de responder sobre Manuel o Riva. não deve ter ouvido, não deve ter prestigiado, já poderia voltar a responder sobre a questão do Riva, por favor? O Riva está há 20 anos no poder e agora está falando que vai resolver tudo. Então, vai resolver como? Se 20 anos que já teve. E eu luto contra todos eles já tiveram oportunidade. O de Cabral já foi vereador,
por 8 anos, Pedro Taques senador por 4 anos, o Riva 20 anos no poder, comandando esse estado aí, e eu nunca exerci cargo público eletivo, nunca tive oportunidade. Então, eu sou contra todas essas panelinhas políticas que estão encasteladas aí. A panelinha do Lúdio, a panelinha do Riva, a panelinha do Taques. Eu sou o novo, candidato mais novo, mas um candidato que vem se preparando e que tem condições reais de a gente levar essa eleição para o segundo turno e testa a testa, olho no olho, nós discutimos quem realmente não tem rabo preso e possa fazer uma gestão com compromisso com o povo. Mariano de Souza pergunta por meio do chat, gostaria de saber se o senhor não se sente envergonhado de servir como laranja. Mariano pergunta. Eu não sou laranja, sou laranja do povo. Agora, laranja, o laranja mesmo, quem deveria ter vergonha é o Pedro Taques, que é laranja do agronegócio, é o candidato da soja. Ele deveria se envergonhar de receber 4,5 milhões de reais da família Maggi, que é do Eraí Maggi, né? Porque isso aí, ele mesmo disse que não tem almoço de graça. Então, laranja é o seu candidato. Eu não sou laranja, eu estou fazendo a campanha modesta, estou fazendo a campanha com os meus próprios recursos, pé no chão, sola de sapato, corpo a corpo, e o dinheiro que eu estou gastando não dá sequer para comprar uma liderança de bairro, um vereador, como essas campanhas milionárias que estão aí. Faça uma comparação, quem tem rabo preso, quem recebeu milhões, eu não recebi, minha declaração está lá, estou fazendo campanha por amor, com amor à verdade, por amor às nossas propostas, pela minha alma libertária e pela oportunidade que nós temos de afirmar a nossa identidade, a nossa personalidade numa campanha da eleição majoritária. Candidato, faço uma pergunta da Fernanda Lima. Ela pergunta que entre as suas propostas estão a construção de 141 centros de tratamento para dependentes químicos. Como que o senhor promete um em cada município? Como que o senhor vai executar e quanto isso vai custar? Aproveito o gancho e falo que o plano de governo do senhor tem apenas 4 páginas. Como que a população pode saber exatamente como o senhor deve trabalhar todas essas propostas de campanha e garantir o cumprimento de todas elas? Ela pode ter a certeza nessas entrevistas. Eu estou dando uma entrevista para um veículo de comunicação que eu reputo como sério, né? Sob o testemunho desses funcionários que estão aqui acompanhando, o testemunho de Deus. Estas são as minhas propostas. Meu horário eleitoral é muito curto e não dá para fazer todas elas. Mas tem uma série de entrevistas, eu estou falando uma por uma das entrevistas em todas as propostas. Em relação ao plano governo, 4 laudos é um mero documento protocolar. Eu já disse em outra entrevista que esses planos de governo, seja com 10, 20, 60 ou 1 milhão de páginas, muitas vezes não são cumpridas. E eu vou dar um exemplo clássico. O prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, prometeu no plano de governo que iria construir o pronto-socorro de Cuiabá no primeiro ano de governo, e não cumpriu. Então não adianta você fazer um plano de governo com 1 milhão de propostas e não cumprir. Então eu acho que é um documento apenas tecnocrata e que não espelha o drama real da população. E outra coisa, Mato Grosso, os problemas não são estanques, né? O que você escreve no papel ali, amanhã de repente muda. Se a gente tiver um embargo, por exemplo, da soja, se a gente tiver, por exemplo, um problema internacional, é tudo resolvido com ferramentaria pública, coordenação estratégica. Tem situações que não dá para prever. De criatividade. Então é isso. Como o senhor deve construir os 141 centros para responder a pergunta da Fernanda? Como eu acho isso aí uma das questões mais importantes do meu plano de governo, haja visto o drama da droga que está assolando, está vilipendiando a família. Ninguém discute família, ninguém discute criança. Nós estamos aí, os traficantes adotando nossas crianças. De onde virá o dinheiro? Na porta das escolas. Então, como é uma das propostas mais interessantes, de onde virá o dinheiro, eu tenho 3 blocos de tarefa para tirar. Primeiro, a oneração da soja, que deixa de colocar 2,5 bilhões com B de bola nos cofres públicos, depois de rever a questão do incentivo fiscal, depois cobrar dos magnatas, inclusive do Vigolo, esse que financia a campanha dos outros aí, que tem uma massa de processos lá na Cefaz, na ordem de 1,5 bilhão de reais. Então, um esforço fiscal mínimo, eu coloco 5,3 bilhões de reais nos cofres públicos. Para construir essas clínicas, eu não fiz ainda a avaliação disso aí, mas quanto for preciso e necessário
da onde for preciso e necessário tirar, principalmente dessa, tem que acabar com essa safadeza, esses carros de luxo para secretário, para chefete, essas mordomias que existem, esses marajá que estão no governo. Eu vou cortar na pele, eu vou acabar com os cargos de confiança que não passam de cabide de emprego para cabo eleitoral. Vou acabar com essa mamata aí e eu vou tirar esse dinheiro aí e botar na saúde, na educação e construir sim as clínicas de recuperação de dependentes químicos junto com as comunidades terapêuticas. Candidato, para encerrar nosso bate-papo, porque a gente estabeleceu um tempo mínimo aí, faço uma pergunta em relação à sua própria candidatura. Teve um indeferimento da candidatura no TRE, Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, que foi mantido pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, porque o senhor não prestou contas das eleições de 2010, quando foi candidato, de 2012, quando foi candidato. Em que situação estamos hoje, já que há um pedido indeferido de candidatura? Eu estou concorrendo, como foi a decisão monocrática, eu recorri ao Supremo e no Supremo vai levar para o pleno do TSE, né? E talvez seja indeferido. Eu espero que vocês não façam um carnaval. O VUCA é indeferido novamente porque eu ainda tenho outro recurso, cabe outro recurso. O que eu posso garantir e afirmar com convicção é que meu nome, meu número estará nas urnas. É Muvuca 31. Pode votar com convicção, com certeza, naquele que é humilde. E eu encerro falando uma frase que eu e a Marina nós conversamos lá em Brasília, lá em São Paulo, no comitê central dela. Nós não devemos entregar o poder para a arrogância daqueles que querem mandar, e sim para a humildade daqueles que querem servir. Eu quero servir esse povo. Vai servir, vai ser bom para todo mundo, quando nós mostrarmos que é possível nós levarmos Mato Grosso para a prosperidade, não apenas de meia dúzia, mas de toda a população. Candidato, ainda em relação à candidatura, a candidatura do seu vice, o Iter Keller, também foi indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Como conseguir viabilizar uma candidatura majoritária sem também o cargo de vice? Já está resolvido. Já está resolvido. Em relação à prestação de contas. Pode olhar no mural lá do TRE, já está resolvido, protocolado, meus advogados estão trabalhando. Quanto a isso, não se preocupe, minha gente. Muvuca vai estar até o final. É possível reverter, então, ainda. A Joana o parabeniza pela entrevista. Segundo ela, o senhor é o único a falar a verdade sobre Pedro Tax. A gente encerra essa entrevista por aqui agradecendo a sua participação no RDTV, candidato. Eu agradeço a oportunidade e quero encerrar dizendo que estou muito grato. Eu já sou um vitorioso. Independente da expressão, independente do número de votos que eu tiver, eu já venci as batalhas de lutar contra os poderosos, de lutar contra minhas próprias assombrações. Sou vencedor. Agora eu quero expressar isso eleitoralmente. Por isso, eu peço voto para você, meu senhor, minha senhora. Vote no 31, vote no Muvuca. Vote na esperança, na verdade, vote na humildade, vote de quem não tem rabo preso. Por isso é importante que nós levamos essa eleição para o segundo turno. Tem muita coisa ainda embaixo do tapete. Portanto, vote em mim para a gente levar essa eleição para o segundo turno e lá na frente, no segundo turno, o acordo, a conversa é feita na frente do povo. E lá a gente vai ver quem tem mais garrafa vazia para vender. Tá certo, candidato. A gente agradece a sua participação. Agradecemos também todas as manifestações que tivemos por meio do chat. Caso não tenhamos feito algum questionamento para o candidato, a gente repassa para a assessoria, que ficam encarregados, então, de respondê-las. A edição dessa segunda-feira vai ficando por aqui. Nos vemos daqui a pouco, às 11 horas da manhã, com a retransmissão do debate entre os candidatos ao Senado. Embate que é realizado pela TV Record. Não deixe de acessar o chat do programa e comentar esse confronto. Lembrando que ainda a entrevista de amanhã é com Pedro Tax, candidato ao governo pelo PDT. Nos vemos então daqui a pouco e amanhã.